Muito bem-vindos ao 14º episódio do Loose and Stiff Podcast Show. Por isso, nós neste episódio temos uma coisinha diferente, por causa dos timings em que nos encontramos. Ou seja, na próxima semana é X Alagares e visto que o formato da corrida sofreu algumas alterações, nós achámos por bem trazer alguém de direito que nos conseguisse tirar algumas dúvidas, não só a vocês, como também a nós. Mas achamos que as dúvidas que temos podem ser bastante benéficas para toda a gente para perceber o formato da prova, como é que vai ser este ano, e por isso contamos com um convidado especial. Pronto, olha, desde já, muito bem-vindo, Paulo. É um prazer ter-te cá e achamos que fazia sentido nós tirarmos aqui algumas dúvidas contigo sobre a edição deste ano, da XL Lagares. Por isso, conta-nos, qual é que talvez seja o maior destaque da corrida este ano? Eu acho que o maior destaque é mesmo as distâncias, porque vão ser distâncias grandes em relação às edições anteriores, e também o nível de dureza também ao fim da corrida vai ser mais elevado. A parte que eu acho que se vai destacar mais vai ser o dia de domingo, que vai ser mais a corrida para o espetáculo. Ok, desenvolve um bocadinho mais. Porque é que achas que vai ser mais para o espetáculo? Porque vai ser voltas pequenas durante 3 horas. Vão passar nas zonas de espetáculo mais vezes os pilotos, vai haver muito mais ultrapassagens, vão arrancar todos ao mesmo tempo. Eu acho que vai dar mais espetáculo a quem gosta de ver corridas do que uma corrida em linha grande. Ok. E o que é que te motivou para fazer para mudares o formato desta maneira? Ou seja, se formos a ver, qualquer pessoa que tem seguido a XLHs nos últimos anos consegue-se a perceber que é um formato bastante diferente. Por isso, o que é que te motivou a alterar assim radicalmente o formato? Eu ao longo do tempo vou ouvindo os pilotos, não é? E há coisas que acho que faz sentido, outras que não faz. E uma das críticas que eu recebia da corrida era que os pilotos andavam pouco tempo de moto. Vinham cá 3 dias, faziam não é que eles não fossem consolados embora, que eu levavam, mas que andavam pouco tempo de moto. Ok. Vens cá 3 dias, imagina, vens de um país qualquer para cá, fazes um prog num dia, fazes um endurocross, depois fazes a corrida. No total tinhas pouco tempo de andamento. Então eu tentei criar, sei lá, um mini rally, não é? Dar de enduro, introduzindo o GPS e pondo distâncias maiores para andarem. E quem é que te motivou a pôr GPS, a usar um GPS? Quem terá sido? Já Eu sei que não fui eu, mas a pergunta é genuína. Não, tu imagina, tu se fores ler o regulamento de 2021, já esteve para ser com o GPS. Ok. Nós fazemos, como sabes, organizamos também com o Julian, com o inglês, o Medrome, e é tudo por GPS, e funciona na perfeição. E então nós este ano optamos por colocar o GPS. Eu também era um bocado a ver só o GPS, até começar a usar. Quando começas a usar e a saber a navegar e aprendes um bocadinho da leitura do GPS, não é que não tenho muito que aprender. Sim, não há muito que saber, mas tem uns quês. Um curso, sim. Mas começas a ganhar mais gosto, Yeah. andar à descoberta. Então, pronto, eu acho que a corrida, além de fazer zonas difíceis, também te vai obrigar a navegar melhor no GPS, principalmente para os primeiros em pista, não é? Porque depois, conforme for havendo marcas, vai sendo mais fácil. Contudo, nós vamos auxiliar nas zonas de mais vegetação e de onde possa criar mais dúvida. Vamos colocar fita pendurada, não é? De marcação,
para evitar aquelas travagens a fundo e viragens rápidas e não vir pilotos de trás e tentar e haver acidentes. Nessas zonas vamos colocar a fita. E nem Todo nem o é só resto vai isso. ser. Há sítios em que de certeza, por exemplo, se eu noto às vezes dificuldade em perceber numa bifurcação ou num cruzamento por que caminho devo ir, não é? Nem imagino o que Sim. é uma pessoa quando está em, como tu dizes, e bem em modo javali, saber exatamente para onde é que tens que ir. Por isso, de facto, nesses sítios convém. Sim, nós vamos colocar, mas eu tenho dado conta, tenho feito muitos treks, perdão, e tenho dado conta que quando estou enganado, rapidamente dou conta que não estou no trilho. E se eu dou conta, os outros também vão dar conta, Sim, isso é verdade. certo? Sim, 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 sim. Às vezes o GPS não atualiza ali naqueles 10 segundos, sei lá, por falha de sinal ou isso, e nós Sim, pensamos que sim, não sim. estamos no trilho, mas rapidamente estamos. Às vezes, claro que em área de enduro é mais difícil, porque às vezes estamos num buraco Sim. e precisávamos de ir para lá. Não, pode acontecer isso. E então nós vamos aí tentar evitar essas zonas. As zonas onde vai ter mesmo as partes extreme vão estar com CPs e vai ter gente a desviar e vão estar balizadas com fita ou com marcação de fita para não criarem confusão. Ok. E vês este formato a ser. Ou seja, talvez vais precisar de ver como é que corre esta edição para conseguires tirar qualquer tipo de ilação sobre como é que correu, mas vês a XL a continuar a usar este formato daqui para a frente? Enquanto nos deixarem nós andar no monte, eu acho que quanto mais nós conseguirmos ir, melhor. Claro que eu penso que o futuro da modalidade vai passar pela corrida de domingo. Ok. Mas eu gosto do formato de podermos também, agora, enquanto andamos a marcar a corrida, eh, estás a ver, eu já as corridas, já fiz muitas corridas, como sabes, e muitas vezes eu não estou muito motivado a fazer a corrida porque já é tão igual àquilo É, que fiz anterior e mais do hoje é mesmo. mais uma. Uhum. Sim, e agora com este upgrade que fizemos, esquece o nome, hum, Deu-te outro gosto. motivou-me. É, isso é Deu-me outro fixe. gosto de procurar zonas novas e procurar sítios diferentes e tal. Ou seja, tu próprio, no processo de fazeres um novo percurso, tu próprio passas pela aventura que os pilotos vão fazer, ou vão passar, Sim, tu andas a descobrir trilhos e navegares e andas a bater a tirar trilhos. árvores, a passar e dizer, olha, por aqui é melhor, não é, olha, aqui dá para ligar, não dá, e tu, como eu estou aí para mais longe da minha área de conforto, embora eu conheça bem as zonas todas envolventes, não é? Mas há sempre um trilho que dá para abrir no meio das pedras que ainda não, aqui não dá, ainda não se passou. Dá para ir para ali tu com um percurso grande consegues sempre colocar mais coisas. Faz todo sentido. Por acaso, uma pergunta que fizeram numa das perguntas já há uns podcasts atrás, mas que na altura não fazia tanto sentido referir, porque também não tínhamos estati para conseguir tirar este tipo de dúvidas, mas agora faz todo sentido, que é, por exemplo, no Romainex tu tens as várias classes e até tens tipo a modalidade de trail. Tu vês no futuro isso ser uma possibilidade de pessoal que queira, queira Pôr a prova mais fácil. Ainda mais fácil, tu achas que já está muito fácil, mas ainda Exatamente. mais fácil do que está. Não, pá, eu não vejo pelo menos, opá, não me dá gosto de fazer uma corrida que tenha menos de dificuldade que vai ter o Zobi. Ok. Sabes? Para isso nós fazemos, bom, este ano vamos testar no passeio no Medron, mas é um conceito diferente. Ok. Não é um conceito de corrida. Porquê? Tu se vais meter os mamutes a fazer Trilhos uma corrida apertados. devagar, Sim. vais ter de fazer andá-los muito em estradão, não é? Uhum. Sim, mas é isso que eles Senão, gostam também, não é? sim, mas imagina, se nós vamos ocupar o estradão com os mamutes,
vamos complicar um bocado a corrida, porque nós não temos o espaço que tem a Roménia. Pois. Nós estamos aqui, aqui em volta do Lagares, ainda para mais agora com isto das Serras do Porto, que não nos deixam ir lá para as Serras do Porto andar, ainda mais limitados ficamos limitados praticamente ao concelho de Penafiel, entre estradas, não é? Ali desde Lagares até entre os rios e até Galegos, nós temos de andar ali naquela zona e vir só ali um bocadinho à sobreira, que é o que apanha o Couce, o Colipe e o Melga. Tudo o resto nós não podemos andar. E esse tipo de parceiros, por exemplo, porque é que vieram negativos tipo tão tarde ou tão em cima da corrida? Pá, isso é das coisas que mais me chateia, é isso. Tocaste na ferida. Eu acho mesmo uma filha da putice, desculpa lá, mas eu vou ter de dizer isso. É mesmo isso. Não, mas é porque complica tudo. Sim. Porque eu fiz o pedido a 21 de janeiro e recebi a 17 De abril. A 17 de abril às 5 e tal da tarde. Pois. Parecendo negativo. Pronto, e depois eu não compreendo porque como é que há trails, como é que há passeios que têm um parecer favorável das Serras do Porto. Houve o passeio de Robordosa, o passeio de Gandra, houve o passeio dos Mentirosos, houve o ano passado o passeio de Ferreirinha. Todos esses passeios tiveram um parecer favorável das Serras do Porto. É que Extremolagás mandou para lá um percurso para as Serras do Porto que não tinha um metro que já não tivesse sido utilizado por outros eventos. E só mandei estradão, não mandei mais nada, só mandei estradão. Mesmo assim veio negado. Um dos itens é que é a época da nidificação das aves e pode afugentar as aves e que há risco de atropelamento da fauna. E outra que achei piada também é dada o conhecimento que há da Extremolagás, como é uma prova muito conhecida, vai gerar novos praticantes da modalidade na zona e vai criar mais erosão na serra. Fogo, isso queríamos nós, que houvesse mais praticantes. Fogo. Mas depois eu ando quase todos os dias na serra, como vós veis, e eu vejo os madeireiros a fundo, sim. ponta a outra aí, tudo ardeu a abrir caminhos, a tapar linhas de água, tudo aí. Concordo contigo. Desde Couce até à serra, onde faz, até à serra da Boneca, ou melhor, até quase ao Rio Mau, se entrarem pela serra dentro, vocês vão ver que está tudo labrado. Sim, fica tudo estourado. Fica tudo estourado. Natural, é um parque natural que é quase só eucaliptos, ou melhor, a maior parte, para aí, sei lá, 90% da vegetação é eucalipto. Sim, sem dúvida. E proíbem-nos de andar. Esse daí, que eu não tenho nada contra os madeireiros que estão a fazer o trabalho deles. Sim, eles podem, eles também só estão a fazer uma coisa que e podem. Estão autorizados. Sim. Se estão autorizados. Esses aí não estragam a fauna. A fauna, sim. Não, é contraditório. A partida, nós vamos criar erosão e barulho para as aves e não sei quanto. A verdade seja dita, Paulo, é assim, volta e meia tens cada gajo que nas subidas manda a moto a voar pelo céu acima, que eu, se fosse uma ave, eu também fugia dali. Sim, mas deixa-me só acabar o meu raciocínio. Enquanto a partida, tu tens, por exemplo, um evento este fim de semana, que é o Rally de Gondomar, é um rally de asfalto, mas vai atravessar todo o Parque das Serras. Vai começar aqui em São Pedro da Cova, vai subir à Serra da Pia, vai descer a Guiar de Sousa, vai vir a Senande, já passou na Serra da Pia toda, vai arrancar na Serra das Flores, vai atravessar a Serra das Flores toda até a Medas. E há para ser favorável para esse evento. Que eu não tenho nada contra o evento, eu só estou a comparar. Sim. Era que faça muito rally, eu também gosto muito de rally, e acho que quantos mais rallies houver, para mim melhor. Agora,
há dualidade de critérios de quem está à frente desses serviços e pá, vamos ter de fazer alguma coisa. Já alguma coisa, já há pessoas influentes que já se aperceberam da situação tão bem e já se estão a criar umas bases para nós também começarmos a fazer alguma coisa para não nos tirar o que temos há muitos anos. Eu ando aqui de moto quase há 40 anos, sempre pudemos andar de Sim, moto, isso. sempre pudemos. Quando foi o Parque das Serras do Porto foi criado um regulamento, era para ser proibido os desportos É motorizados. verdade. Recolheu-se 160 mil assinaturas em petição pública aí de porta a porta e agora passou de proibido para condicionado e todos os eventos que a gente tenta fazer em modo corrida, eles dão-me parecer Negativo. negativo, não é? Sim, essa parecer dualidade de critérios de facto é importante perceber porque não é nada justo haver outras corridas que até honestamente têm muito mais impacto do ponto de vista ambiental. Sim, e Teres depois carros de rallies a passarem no meio da serra, tipo, não vem onde usar quem connosco. está na frente, a dar este parecer, que dá este parecer, é que moral é que deve ter quando comparar as situações. Ora, uma corrida foi limitada a 100 pilotos. Esta corrida foi limitada a 100 pilotos. Ora, 100 pilotos. Quantas pessoas andam no fim de semana de motas se esta corrida não passar aqui? Não, muitos mais. Nós tivemos o parecer negativo da Junta da Aguiar de Sousa. Fui lá reunir com o presidente da Junta da Aguiar de Sousa. À Junta, disse-lhe qual é que queríamos fazer para acabar na Serra do Sol, que já tinha combinado com a Câmara de Paredes, mas a Câmara de Paredes queria o parecer da Junta. O senhor, lá, o seu presidente, veio comigo à Serra do Sol ver o qual nós íamos fazer o final. Concordou, disse-me que ia dar o parecer favorável e depois mandou o parecer. Negativo. Sim, o parecer não foi favorável. Epá, não se consegue perceber. E agora eu pergunto, quantas motas vão no fim de semana a São de Salto? Quantas motas de estrada? Ui. Pois, aquilo Ui. vive Sim, completamente. A senhora quase do off-road. Sim. Que eu vivo das motas e dos jipes que vão lá, não vai lá praticamente mais ninguém a não ser pessoal, ou melhor, o maior número de pessoas que vai a São do Salto, que vai lá ao café ou que vai lá abaixo, é pessoal que é Do todo terreno, às sim. motas. Sem dúvida alguma. Do todo terreno ou de estrada. Quantas motas de estrada eu já não tenho visto lá, elas lá ao corte. Ui, completamente. Sim. Não é? E quem dá um parecer disto, com motas que têm que ter homologação do barulho, que têm de ter homologação pós pneus para andar numa corrida, tu tens de ter, não podes levar o que queres, Claro. há normas para se cumprir que já foram estipuladas pela FIM, não é? Por exemplo, que é o órgão maior, que não podemos levar pneus como queremos, temos de levar aqueles pneus que só têm 13 milímetros Sim, de o taco, taco está limitado, sim. ou 14 milímetros de taco, mas quem está do outro lado, muita gente não deve ter esse conhecimento. Não. Então é mais um evento, é os tolinhos das motas, é como essa tropa a nos ver. E ainda para mais, no mesmo fim de semana que é o evento do salto, não é? Que mete as motas todas tipo, a fazer cavalos e burnouts na estrada. Sim, eu quero ver, imagina, lá quando eu estive na reunião da Câmara de Paredes, com uma engenheira do ambiente da Câmara de Paredes, ela falou-me que tinha sido replantado lá a zona, e eu disse, olha, onde nós vamos passar, nós metemos gradeamento em 3 graus para não partir as árvores, e se partir alguma árvore, nós responsabilizamos de voltar a colocá-la. E eu coloquei-lhe a questão, como é que vocês vão fazer com as pessoas que vão à Senhora do Salto? Que vão acampar lá, que vão andar por todo o lado do parque lá, onde foi reflorestado, tudo. Como é que vão fazer? Como é que vão controlar essas pessoas? Ninguém vai controlar, toda a gente vai entrar para lá dentro, vão foder aquela merda toda e ninguém vai fazer nada. Mas um evento que é controlado, só pode passar naquele sítio, só tem aquela faixa para passar, vai ser morado com grades e não sei quando, dão para ser negativo. E como última pergunta relacionada com isto, vês o Extreme Lagares algum dia a sair de Lagares e a ser
ou seja, fazer a base e toda a prova noutro sítio do país? Por exemplo, como foi em Boticas, mas ser exclusivamente em Boticas ou noutra junta de freguesia ou noutro concelho em que consigas um patrocínio maior ou consigas mais facilidade de organizar este tipo de prova que queres? Sim, eu vejo, pá, porque como vês, Está cada as vez mais pessoas difícil. é cada vez mais difícil eu organizar aqui para imagina, Lagares, a área que nós temos é tipo uma unha, uma mão. Uhum. Boticas dar Comparação. uma comparação. Boticas é uma mão aberta, Pois. não é uma unha, é uma mão aberta, há muito mais terreno, muito mais para onde explorar, muito mais fácil de organizar a nível de ambiental. E até é muito mais fácil de tornar diferente ou fazer a corrida diferente todos os anos, mesmo estando na mesma zona, não é? Sim, porque é muito maior, Sim. enquanto aqui eu tenho de andar a repetir as zonas porque não me posso me esticar para muito mais. Sim. Lá, tu se fores fazer o passeio de Boticas, eu já fiz 2 anos, e imagina, em 2 anos não posso ir praticamente nos mesmos sítios. Pois. Aquilo dá para ir para zonas muito mais distantes, que há muitos quilómetros de monte seguido. Aqui não, aqui nós nós com o Parque das Serras do Porto ainda conseguimos fazer uma corrida a vir de Recareia, a São Pedro da Cova, a Couce, Ferreirinha, Geis, Cobelo e voltar outra vez a Lagares. Dava para fazer uma corrida com uns quilómetros bons. Tirando-nos essa parte, conforme tiraram este ano, temos de andar no outro lado e vai ser muito mais lenta a corrida, porque vai ter de andar ali a curvar aqui, a curvar acolá para fazer quilómetros. É diferente, enquanto em Boticas dava para fazer uma corrida muito maior de quilómetros e não tão repetitiva de zonas. E só por curiosidade, porque é que não fizeste em Boticas novamente? Pá, eu não fiz em Boticas porque era a 20ª edição, Ah, toda a ok. gente, era a 20ª edição, toda a gente de Lagares, toda a gente não, uma grande parte das pessoas de Lagares, tens de fazer aqui a corrida outra vez, tens de fazer a corrida aqui outra vez, começaram a pressionar, mesmo o pessoal que está comigo na organização. Sim, faz algum sentido ter o contexto histórico da corrida. Sim, Acho que é mas justo. opá, não é com a história que nós é que fazemos a história. Claro. Verdade, verdade, Nós é verdade. que fazemos a história, não é? E a história depende do que é que nós queremos contar sempre, 1, 2, 3 Claro. e voltar. Não, se conseguimos evoluir, eu acho que a corrida tem mais capacidades de evoluir fora. Ou então, eu propus, numa das reuniões que tive em Boticas, eu propus criar uma corrida nova lá em Boticas. Interessante. Sabes, imagina criar uma corrida a médio prazo que também tenha um impacto grande Na região. Ar de Enduro, sim, e no Ar de Enduro, porque Uhum. lá tem a geografia do terreno, é muito boa. Não é tão longe como isso, o pessoal diz, e tal. já Não, demora uma hora e o que eu acho foi que as pessoas ficaram um bocado traumatizadas com o primeiro ano, com aquele problema de ter que ficar lá e assim. Por exemplo, no segundo ano que nós lá fomos, eu achei que foi bem gerido. Tivemos lá 2 dias e conseguimos vir embora relativamente cedo. Agora, sendo toda a corrida lá, eu acho que é um sítio perfeitamente válido. Eu sou da opinião que se fosse a ti, com todos os problemas que tu tens tido na organização de lagares neste sítio, eu já teria ido para uma junta de freguesia que me pagasse muito mais ou que pelo menos me tornasse as coisas um bocado mais fáceis. Não junta, ou seja, Sim. uma área. Uma entidade, uma zona, uma Exatamente. região, que seja. Sim. Sim, mas com o andar da carruagem, vamos ver em que é que se vai transformar Claro. o Mundial de Ar de Enduro, não é? Ganhou a entidade que tu tinhas alguma confiança? Foi, não foi? Sim, Pois. foi. Ok. Então, bom sinal. Talvez para 2026. Vamos ver. Vamos ver em que moldes é que Claro, que eles querem claro, fazer. claro. ou não. Eu penso que este ano eles vão ainda aproveitar Sim, o que já está feito. o que já está feito, não é? Porque estão a correr contra o tempo também. Claro, Uhum. é 2 semanas. Pô. Mas no próximo ano vamos ver que método, ou melhor, qual vai ser o formato das corridas.
Pois, claro, Por causa das pontuações e isso, coisas que inclusive já falei contigo. claro. Pronto. Vamos ver e vamos optar por fazer. Yeah. Paulo, muito obrigado pelo teu tempo e por Nada, teres esclarecido obrigado aqui eu. algumas dúvidas e vemos na XL. Desculpem o desabafo. Não, Não, sem não, é problema, para isso que era cá isso que nós estamos. queríamos. Exatamente, é isso que queremos é isso que nós queríamos que tu partilhasses para as pessoas também poderem saber, porque é isso, é muito fácil de uma pessoa olhar para a XLHs como, pois eles, quando uma pessoa não percebe as dores que estão por trás de organizar um bicho como este, é muito fácil de julgar e percebendo é mais fácil. E deixa-me só dizer uma coisa que eu não falei, mas havia ter falado, é só um minuto também. É que quando veio o parecer negativo das Serras do Porto, eu já tinha os vossos seguidos meios. As fotos e as Claro. histórias que tens posto. Sim. Pontos feitas com o parecer. Nós tivemos o parecer da Ixi, Agência que Portuguesa chunga. do Ambiente positivo e não, aconselharam-nos a fazer pontes para passar sob linhas de água. Só que nas Serras do Porto eu tinha feito 12 pontes. Fogo. 12 pontos. E pontos que não vamos utilizar. Dinheiro que eu perdi, tempo que eu perdi a limpar zonas de passagem e para não ir ramos a bater na cara, para as silvas, para. É ingrato, é trabalho ingrato. Percebes? Não é só vir rejeitado o Sim. parecer, e o trabalho que foi feito e depois pôr-me a correr, a ter de redesenhar a corrida toda Há 2 fazer semanas. tudo do outro lado e para ser uma corrida do caralho na mesma, que vai ser uma corrida muito boa mesmo. Claro, isso nós não temos a menor dúvida. Sendo quem é que está por trás, não temos a menor dúvida. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Tá? Um abraço. Obrigado eu. Um abraço. Tá bom. Pronto, pessoal, espero que tenham gostado da intervenção do Paulo. Acho que é sempre é sempre bom nós percebermos o que é que se passa por trás destes eventos, destas peripécias todas de organizar uma corrida desta dimensão e percebendo as dores e os problemas que as pessoas passam, uma pessoa ganha outro carinho e respeito por quem Claro. está por trás para tentar dar um grande espetáculo e a XLHs não deixa de ser e não deixa de dar um grande espetáculo. Por isso, Deixa-me só Força. dar algumas informações da corrida. Vão ser 3 dias. Vai ser o paddock e o centro da corrida vai ser sempre no Alto da Pegadinha, que é ali em Lagares. O primeiro dia vai ser sexta-feira, vai ser um percurso mais rápido, à volta de 80 km, com 2 zonas de assistência. Acho que não vai ter grandes zonas difíceis, por isso é um dia que é mais para o piloto, não é para o público, até porque é uma sexta-feira, então até percebo, porque não há muita gente com uma sexta-feira disponível. No sábado é o grande dia da prova, ou seja, vão ser à volta de 50 km. O Paulo tinha-me dito entre 40 e 60, porque com este problema todo ele ainda hoje anda a ver por onde é que vai passar e anda a fazer o percurso de sábado, por isso ainda não sabe bem, mas é nesse dia em que vamos passar. Basicamente vai ser o Lagares antigo, ou seja, não antigo, de quando era só uma volta, ali aqueles 60 km, alguns sítios ele já não pode passar, como por exemplo os Moinhos. Acredito que não vamos passar lá porque agora é preciso fazer pontes e não tocar na água, é toda ali uma logística mais complicada, por isso acredito que não vamos aí, mas vamos aos outros sítios mais emblemáticos. E depois tem a corrida das 50 clássicas e das crianças no paddock, ali no Alto da Pegadinha, durante a tarde e a noite, e depois à noite temos uma especial noturna, que em princípio vai ser o dia domingo. Vamos dar uma volta no sábado à noite. ok. À pista de domingo, que deverá ser uma pista com entre 6 a 10 km. Eu preferia uma coisa mais curta, com voltas mais curtas, mas vai tudo depender também da meteorologia. O tempo não está muito favorável, infelizmente. Por isso vamos ver como é que corre. E no domingo a prova arranca, acho que por volta da hora do almoço, entre o meio-dia, as 2 ou meio-dia, as 3. Acho que também ainda não há grande, porque com todos estes problemas que o Paulo nos contou, ainda não há grande definição de horários. E vai ser o arranque todos ao mesmo tempo, sem pilotos. Vai dar algum espetáculo, principalmente ali. Se tiver esse tempo mau ali, a zona do eucalipto, tipo, os pneus melhoraram e tudo melhorou, mas aquilo continua difícil, não é? Yeah. Principalmente os primeiros 5, 6 passam no seco, depois os outros todos já ficam e pronto, vai ser uma zona interessante. Vai ser, o Paulo tinha-me dito que vai balizar basicamente todas essas zonas, tanto para poupar um bocado, ou seja, definir um bocado a pista, sim, e também
prevenir que as pessoas vão para dentro da pista e prevenir um bocado esses problemas que podem Segurança surgir também. de atropelamentos e assim. Por isso, sábado e domingo, espero ver-vos lá. Sábado podem contar com as provas ali, tipo na Boneca, naquelas zonas de Lagares, provavelmente o Pereira, que é o ribeiro com mais teste, por isso o meu sonho é que esteja muita água para não podermos passar lá. Isso é que é o que eu rezo todos os dias, tipo, é o pior ribeiro do mundo. Por isso, vocês acham que o Diogo é uma pessoa muito tranquila e tal, vocês vão para a Pereira Yeah, no sábado, exato. em que vocês vão vê-lo a usar o dicionário todo Exato, português. tipo, acho que é a secção de arte enduro que eu mais detesto Mais do sempre. que Carlsberg. Do Carlos Diner, muito Carlos mais. Diner. Porque o Carlos Diner tem a cena de se começares a andar bem, Ganhas, entras no flow. entras ali num flow e Ok. apesar de teres o risco e o cansaço. Agora, o Pereira, a única vez que eu consegui fazer bem o Pereira foi uma vez que ele não tinha água, então eu conseguia ver os buracos e aí curti. Agora, sempre que ele tinha água, depois Não, a água nunca fica turva, não consegues ver os buracos, a moto encaixa nas pedras. Ei. É difícil subir as pedras porque a linha principal é normalmente nos buracos e entre pedras e depois as pedras também ficam com buracos muito grandes antes e depois, por isso é horrível. Espero que o Paulo não ponha, que tenha água demais, mas acho difícil isso acontecer, por isso acho que vou ter que ir lá, né? Vais ter que te Por aguentar a isso, bronca. sábado e domingo e mesmo sexta, para quem tiver o dia livre e gostar de ver motos Não sei se andar tu um sabes, bocadinho mas é mais rápido. feriado. Não é. Não, quando é que é? Não é feriado. Ah, pois não. É Ah, de pois maio. não, pois não. Eu estava a confundir. Estavas É a verdade, é confundir. verdade, é verdade, é verdade. Tens razão. Por isso, espero ver-vos lá, acho que vai ser uma prova boa. Em relação, houve aqui uma pergunta que fizeram em relação aos pontos. O Paulo ainda não publicou, mas ele vai publicar tanto nas redes sociais do Extreme Lagares, como nas dele, como provavelmente no site, as zonas de espetáculo, ainda não, nem sequer há o dia de sábado, por isso é normal que ainda não haja zonas de espetáculo, mas para todo o público fiquem descansados que isso vai aparecer. E pronto, espero uma corrida fixe, boa. O paddock no mesmo sítio tem uma vantagem que permite que as equipas montem uma estrutura um bocadinho mais permanente e fique lá sempre alguma coisa, o que dá também uma boa imagem à prova. E tem, ou seja, é um local de interesse. É um local de para as interesse. pessoas irem lá Sabes visitar. que se fores lá vais ver alguma coisa Yeah. relacionada com motos. Por isso, Apareçam, é isso. vai ser mais um ano mítico, 20º aniversário da corrida. Acho que agora coisas extremamente positivas e interessantes. Por isso, a ver, vamos. Tu provavelmente para baixo frente de qualquer maneira. Foi, por isso, aguenta-te a bronca. Ok. E voltando às perguntas, temos aqui uma pergunta que eu achei interessante, que eu responderia em 2 segundos, mas tu achaste que era uma pergunta que dava para desenvolver um Merece bocadinho, que é sim. como é que eu sei se a minha suspensão está bem regulada? Isso é uma pergunta extremamente interessante e honestamente está candidata para o Prémio Polisport porque é uma pergunta muito simples, mas que desmistifica várias coisas até em relação às suspensões no geral e até em relação às preparações, que é uma pessoa como é que sabe que as suspensões estão bem afinadas para nós? Qualquer piloto quer alcançar algo em cima da moto, que é estar confiante, sentir-se seguro e ter previsibilidade sobre o comportamento da moto. Isso tudo contribui para que o piloto naturalmente ande o mais relaxado possível, o mais descontraído possível e o mais eficiente possível. Quando nós dizemos, ou quando os pilotos de topo dizem que as suspensões não estão boas, ou quando finalmente encontram um setting que lhes permita ter as suspensões ou a moto boa, eles querem alcançar todos esses adjetivos. Ou seja, aquilo que vocês sentem em cima de uma moto em que estão confortáveis, relaxados, confiantes, sentem-se com segurança, é exatamente a mesma coisa que este rapaz aqui ao meu lado procura quando anda de moto. É exatamente a mesma coisa. Como é óbvio, a uma magnitude diferente, com um nível de exigência diferente, mas são exatamente as mesmas sensações que tanto nós, domingueiros, como ele, um piloto profissional, quer alcançar e procura. Por isso, é uma coisa relativamente natural. Uma pessoa quando se sente confiante em cima de uma moto, vai andar o melhor possível. O melhor que a própria pessoa consegue andar, vai andar o melhor possível. Isso aí é super orgânico. Acontece naturalmente. Uma pessoa não precisa de forçar nada. Por isso, essencialmente, procurem isso. Procurem um setting no qual vocês se sintam à vontade em cima da moto e que a moto vai fazer aquilo que vocês querem que a moto faça. Quando vocês não se estão a debater com a moto, aí alguma coisa está mal, porque aí há qualquer coisa que não está a reagir da maneira como vocês esperam e que vos está a desgastar mais, está-vos a tornar menos eficientes
e aí talvez merece vocês perderem algum tempo em perceber o que é que vocês podem afinar ou não. Mas essencialmente é isso. Aquilo que vocês procuram e aquilo que o Diogo procura é exatamente a mesma coisa. É estarem confiantes, relaxados e descontraídos em cima da moto para que a moto faça e sentirem que a moto vai fazer exatamente aquilo que vocês esperam que faça. Por isso é uma excelente pergunta, porque é válido para toda a gente. Percebo o que estás a dizer, mas para alguém que, ou seja, que sem muita experiência, isto é difícil saber que tens as suspensões bem afinadas ou não, porque não sabes o que é, não é? Porque tens a parte de podes culpar-te a ti ou podes culpar a moto, e nenhum deles é muito bom, porque normalmente é uma conjugação de fatores. Eu muitas vezes culpo a moto. Ou seja, não estou a conseguir fazer uma secção, ou 2 pedras ou 3, e penso tipo, será que é pela moto? Será que é o amortecedor de trás? Será que é a suspensão da frente? Será que sou eu? E normalmente é sempre uma conjugação, por isso saberes que a moto está bem afinada ou não é sempre difícil. Eu acho que a resposta mais simples é: se gostas, é porque está. Sim, mas Ou tipo, quando tu te sentes confiante, relaxado e à vontade em cima da moto, tu vais gostar da moto, naturalmente. Lá está, certo, percebes? certo. Isso aí é uma consequência desses fatores. Agora, o que eu digo é, e respondendo, e indo de encontro com a questão que tu fizeste, também é pertinente. Como é que tu sabes, meu amigo? Vai andar de moto, tens que pôr horas em cima e tens de ganhar experiência. E tens que mexer, tipo, Sim, experimentar. exatamente. Os cliques são de borla, não é? Exatamente. Apertas para um lado, apertas para o outro. Há muitas pessoas que têm medo de mexer, mas eu acho que, como em qualquer coisa, principalmente todas as afinações que tens numa moto que o fabricante fornece, nunca é para estragar. Podes andar para um lado e para o outro, claro que Sim. se partires o afinador é para estragar, Sim. mas agora, se fores uma pessoa sensata, tanto indo para um lado como indo para o outro, não vais estragar. É a mesma coisa que as Yamaha quando tem aquele power tuner que podes mexer no telemóvel. Tu podes pôr tudo no máximo ou tudo no mínimo, não vais estragar a moto. Se calhar se fores andar na areia a fundo durante 15 minutos com aquilo tudo no mínimo, Sim. sem cortar gás, pode ser que estragues a Sim. moto, mas em condições normais é impossível estragares a moto, tanto indo para um lado como indo para o outro. Por isso não precisam ter medo em mexer, tanto em relação às suspensões como em relação, por exemplo, à válvula de escape da Sim, moto, sim, sim. as que dá para afinar, porque está lá, o fabricante forneceu um ajuste, normalmente é porque podes mexer sem estragares nada e até pode melhorar a tua performance. Mas E na dúvida, voltem, pá, registem as alterações que fazem. Apertei meia volta, desapertei-me 3 sim, quartos de sempre volta. bom. Se não é bom, voltem como estava. Exatamente. Tão simples quanto isso. Não é preciso complicar aquilo que é simples. Tipo, aliás, os fabricantes não têm interesse nenhum em fazer um ajuste que é complicado. Porque senão aí ninguém vai fazer. É sempre a mesma lógica que é. Eles querem que a moto seja o mais agradável possível para o utilizador final. E para que isso aconteça, eles têm que fazer as coisas que seja simples. Para que qualquer pessoa consiga tirar proveito da moto. Porque quando nós temos as motas bem afinadas para nós vamos gostar da moto. E o que é que vai acontecer? Vamos gostar daquela marca. A probabilidade de nós voltarmos a comprar uma moto daquela marca é muito maior. Por isso eles têm todo o interesse em que vocês tirem partido dos ajustes e mexam nisso à vontade. Por isso, sem medo. Mais uma. Aqui, o Paulo referiu o Mundial de Arte Enduro, então também só. Sim, faz sentido também. E este ano é algo muito confuso. É um Não bocado. sei como é que eles vão conseguir fazer um regulamento, aprová-lo, fazer algo com sentido. Principalmente vão ter 3 provas mais em formato rally. Pois. E eles vão ter basicamente acho que 4 formatos diferentes no campeonato. Ou seja, está tão mau ou pior do que o campeonato que era, mas como ele disse, este ano é uma luta contra o tempo. O Weisberg saltou fora, não sei bem por quem é que quis, se não foi o Weisberg que não quis pertencer ao Mundial. Por várias razões, ou se o Mundial é que não quis que o Weisberg pertencesse, mas como é uma mistura tanto de formatos, não estou a ver porque é que o Mundial não quereria que o Weisberg fizesse parte, mas o Weisberg continua a ser sem dúvida a prova mais importante do calendário da Arte Enduro, principalmente pelo nome que tem nos Estados Unidos. Ou Sério? seja, basicamente nos Estados Unidos eles, coisas europeias é Tour de France, não é? Que, tipo, ciclismo é o Tour de France, para eles não existe mais nada, ou seja, para a pessoa normal. Tens um bocado da cara agora e quando falas de enduro é o Weisberg, eles nem sabem, tipo, enduro cá... 6 dias para eles, tipo, esquece? Não, é 6 dias e o Weisberg. Okay. Mas eles falam de enduro.
Porque eu acho que eles tipo, têm a cena dos festivais e acho que o Erzberg nesse aspecto está a conseguir capitalizar Sim, o relativamente Esberg bem isso. é um festival, Sim. tipo, é um festival com uma corrida. Sim. E foi isso que a tornou muito grande, por isso é que não é um formato que possa ser usado noutras, Sim. porque se tu vis bem aquilo é difícil para o público, tudo é difícil lá. Então é um formato que se usasses, por exemplo, se quisesses, como o Paulo quer fazer uma prova nova em boticas, se usasse esse formato ia ser estúpido, Sim. porque tipo, não ia fazer sentido. Faz sentido ali, porque é uma mina, porque é um sítio fechado, porque tem um festival associado e pronto, aconteceu que foi crescendo, Sim. teve um bocado de sorte e um bocado de sabedoria e tornou-se a prova que é hoje. Mas a ver o que é que será no campeonato. Eu sou a favor e tanto no Brasil estive a falar com o Mário e ele era um dos grandes, ou seja, contra as provas de curta duração em recintos mais pequenos e várias voltas, porque ele é uma pessoa que gosta das provas longas e de sofrer, mas até ele já se converteu a que é aí que está o futuro da modalidade, porque é difícil tu contares com os amadores, ou seja, Uhum. que a prova se financie pelos amadores. É muito mais fácil financiares uma prova com o público e com o espetáculo que tu dás. Certo. Por isso eu acho que o Mundial de Hard Enduro deveria passar por aí. Agora, não sei como é que eles vão fazer com todas as provas que têm. Tinham que basicamente limpar todo o calendário para... Ou seja, podia estar o Getsen Week Spania. Pois. Das 8 provas que vão fazer, podiam ficar 2. Não sei como é que eles vão conseguir fazer essa... A Silver King não é também um bocado desse Não, a registro? Silver King é numa estância de ski e é mais até com GPS do que com... ok. Eles usaram um bocado o formato do Esber com uma volta na cidade também, assim, Ok. numa coisa, mas a Silver King é mais com percursos diferentes, assim, é mais num formato de rally. Ok. É mais como era o Extreme Lagars antes, acho que é só uma volta. Uhum. Não, é várias voltas, acho eu também. Ok. É assim aquele formato de 2, 3 voltas. Por isso, não sei como é que eles vão fazer, nem sei como é que eles conseguem gerir isso. Principalmente, eu estava na esperança que, sendo um promotor novo, ele ia recomeçar tudo de novo. E talvez vá recomeçar, mas para o ano só. Sim, mas é estranho quando tu já tens relação, quando já precisaste de organizações este ano, quando já tiveste que fazer De as facto, cedências, de de facto. repente para o ano dizeres, afinal estás fora. Yeah. Acho difícil de acontecer, mas eu também não estou dentro das negociações, nem nunca tive dentro desse nível. Agora, perguntaram-me várias vezes aqui que prova é que eu acho nacional com nível mundial, ou seja, que podia ficar em nível mundial. Nenhuma. Basicamente nenhuma, porque o formato não é o que eu concordo. Ou seja, não pelas organizações, não por nada disso, até porque... As organizações também estão um bocado condicionadas pelo regulamento português. Sim, exatamente. O problema não tem a ver com os organizadores, tem a ver Claro. com as imposições que lhes são feitas pela... Agora, as exigências que tu precisas para um nacional não tem nada a ver com as Sim. exigências que precisas para o mundial, principalmente a nível de paddock, infraestruturas, tudo Uhum. isso. Mas as organizações que já tiveram mundial de enduro, ou seja, as câmaras já estão habituadas, as pessoas já estão habituadas, o motoclube já está habituado a uma prova de um nível superior. Eu acho que o Marco Canaveses, onde foi a Extreme Test do Mundial, acho que era um local onde poderia ser uma prova do Mundial com boa, porque consegues fazer ali no topo do monte um percurso de 3, 4 km com bastante dificuldade, ou seja, não precisa de bastante dificuldade, mas difícil o suficiente. Ou seja, Para ser hard enduro. Para ser hard enduro, mas também não queremos nada estúpido, não é? Claro. Porque principalmente estamos a falar em que eles deveriam dar 10 voltas, seria o ideal, por isso não pode ser nada estúpido em 10 voltas, não é? Senão, com alternativas. Sendo Portugal, conseguias ter um dia para os amadores no dia antes, em que conseguias ter um percurso longo. Basicamente o formato do Xpania como era antigamente. Se punhas os prós a correr ou não o dia longo, era uma questão a colocar, porque não é a corrida principal e também obrigares os pilotos a fazerem uma corrida de 4 horas para não contar para nada, para ser a ordem de partida, não é? É um bocado estúpido, vais correr riscos desnecessários e não para os Factory, que esses não têm esses problemas, mas para um piloto, por exemplo, como eu, vou ter que ter mais um ou dois pneus e mais uma ou duas mousses, mais só para a ordem de saída, o que não faz grande sentido, e tudo isso com mais um balão de escape e mais todas as peças que estragas num dia de hard enduro, porque principalmente o Xpania não era um dia fácil, tinhas
4 ou 5 zonas bastante difíceis. Por isso, a ver, eu acho que o Marco Canaves é assim algo que me estou a lembrar pelo local em si. Eu gostava de fazer um também ali em Lordelo, onde já foi um trial. Só que em termos de local é o melhor de todos, até já tem a prova toda pensada. Como já tinha a outra prova Exatamente. do Ardim das Nações pensada, também já tem esta Exatamente. prova toda pensada. Agora o problema é que o local não é assim tão grande, então se calhar iria ser fácil demais, porque eu acho que aquilo é uma pedreira abandonada, algo assim, então tem Ok. tipo escarpas, por isso ou tens a escarpa que é impossível, ou tens o caminho à volta que é fácil porque é tipo estradão. Então, mas eu acho que aquilo tem um bocado de mato, tu limpando ali bem o mato, ou com alguém que conheça bem a geografia do local, acho que podias fazer uma prova altamente ali, é literalmente no centro da cidade. Ok. Não é no centro, mas é tipo na cidade, tens Sim, Alcatrão, sim. tens um pavilhão ao lado em que podias, com uma rua com 2 estradas paralelas em que podias fazer o prólogo lado a lado, tens bom sítio para o paddock, tens estrada, paddock em estrada é sempre melhor do que Sim, teres sim, que ir sim. para o meio do monte em que não Esquece. lembra a ninguém, pode estar lama, não é? Porque é o que eu vejo muitos podcasts e é o que eles dizem da diferença entre o motocross americano e o supercross americano. Motocross Pois. americano, levas algum executivo, principalmente que ele vá com a mulher, não é? Esquece. Para o meio da lama, ainda Pô, para mais, esquece. eles nem têm wash base lá, ou Uhum. seja, lavas a moto literalmente em frente ao caminhão Pois. e Fica tudo paddocks em terra, sim, tipo esquece, aquilo esquece. não há ordem lá. Enquanto no Supercross não, é no estádio, paras o carro, zona VIP, ele sai, vai ali para os camarotes, tem Uhum. comida, vê aquilo, tem muito mais interesse e por isso é que eu acho que o Super Enduro tem estado a crescer porque é um desporto fácil de ver, é um desporto Sim. fácil de ir. Logisticamente, tipo, não tem grandes entraves. Não, é ir como vais ver um espetáculo, vais Exato. ver um Uma espetáculo de corrida. motas. Enquanto o hard enduro é muito mais de tens que ser forte, tens que Exato. ir e caminhar, e por exemplo no Xpania é uma prova muito boa, mas tens que parar o Para o carro público a esquece. 1 não ou 2 é? km de distância e caminhar, o que num evento grande, tipo, também se quiseres ir ver o jogo do Porto, tens que parar o carro longe, não é? Sim, não é verdade. Mas isso são entraves fáceis de resolver. Portanto, não sei bem, eu vejo mais pelos sítios com potencial e não tanto pelas organizações, porque eu acho que o sítio com potencial é mais importante, não sendo mais importante, mas uma organização, tu podes ter um sítio com potencial e buscar pessoas competentes de uma organização que coordenam, conseguem organizar uma prova. Mais perguntas. As motas de trail estão na moda, qual é a moto de trail com a melhor suspensão frontal? PR7, provavelmente. Tem aquela com a Hollins. Não sei, tu és fã da Hollins ou não? Ou seja, Eu sou fã das Allins até 2018, uma coisa assim do género, porque desde então a qualidade do material piorou drasticamente. porque eu sinto que as Hollins são algo muito tipo polarizador. Há quem ame e há quem odeie. Não, Por exemplo, o Rui odeia a Hollins. Não podes falar da Hollins que ele. Quando a altura em que ele correu da o Hollins. Rui Gonçalves. O Rui Gonçalves, pronto. Odiou as Hollins porque não sei se eles estavam a começar ou não tinham dados. Ele vinha de uma equipa em que, Sim, principalmente no motocross, não é? Se tiveres, quanto mais dados tiveres, claro, quase tudo na vida, claro. melhor É estás. verdade. Eles tinham poucos dados, foi sempre difícil afinar as suspensões e nunca conseguiu. Por outro lado, o Luís Correia, do Mundial de Enduro, sofreu na beta oficial quando passou para a Buano que com Hollins adorou, por isso Género, eu acho que a esses níveis tem tudo a ver com com o com os setting, dados, tipo, sim, claro. pessoa não. Agora, de um ponto de vista que é aquilo que honestamente estou mais. Podes analisar. Sim, posso analisar e o que tem mais impacto, não só para os meus clientes, como também aquilo que eu valorizo, na verdade, que é, em termos de fiabilidade, até há alguns anos atrás eram das melhores suspensões que havia no mercado, entretanto caiu a pique, em termos dos materiais usados e tudo mais, porque o desgaste das peças é muito maior. Porque, não sei, eles lá saberão, poderá estar relacionado com o facto de eles terem sido comprados pela Brembo, ou seja, provavelmente a situação da empresa já não estava fantástico pelas decisões que foram tomadas, que talvez tenham, ou seja, as decisões que tomaram levaram a que os componentes ou a qualidade dos componentes tenha baixado drasticamente, que isso levou a que a empresa não tenha talvez mantido mesmo market share que tinha antes, a situação financeira apertou e eles viram, "Fogo, temos que resolver isto", e talvez viram um colete salva-vidas com a compra da Brembo. Por isso, poderá estar relacionado com isso.
poderei também estar só a especular erradamente, mas Ninguém há sabe. aqui uma linha de raciocínio que já não é novidade nenhuma. Temos a KTM sofreu exatamente a mesma coisa. Motas excessivamente caras para o valor que eles entregavam para os clientes, comparativamente com o resto do mercado, foram um bocado gananciosos e agora estão a pagar a fatura. Já não é preciso ser. Nos negócios é sempre assim. Tipo, tu cortas de algum lado, se tu não tens maneira de corrigir, meus amigos, vais pagar a fatura mais tarde. Por isso, eu acredito que tenha sido isso que aconteceu, mas só eles é que saberão. Mas em relação ao Hollins, já andei, tipo, e quando estão bem afinadas, modelos anteriores, tipo, a qualidade de construção é tipo, fenomenal mesmo. Mas desde então, desde há uns anos para cá, tipo, a qualidade, pelo que eu tenho desmontado e visto, baixou drasticamente. Isso aí, Mas para quem gosta das suspensões de cartucho fechado da WP, aquelas de. As 6500? míticas, não, as míticas. Sim, aquelas. Tipo, a Hollins tem a mesma tecnologia. Sim, por é isso, exatamente a mesma coisa. É ligeiramente diferente no aspecto em que a haste é um bocadinho mais pequena na Hollins, então vai Sim, muito na desloca mesma. menos do óleo. Pô, mas Vai na mesma onda que as da MX Tech, ou seja, conseguem ter muito conforto na Pois. pancada inicial, como é óbvio, estás limitado. Ou seja, são boas para off-road, não são boas para motocross, mas para off-road são tipo fantásticas. Mas essa é a mesma lógica. Então temos aqui uma pergunta que era se nós não pudéssemos tocar mais numa moto off-road, Hum. imagino que não podes mexer também, não podes ser mecânico. Ok? Vamos ver. Que trabalhos terias? Porquê é que te serias? Eu não faço ideia, na verdade, não é? É uma boa pergunta. Tens ideia? Jane, tu és engenheiro mecânico, tens o canudo de engenharia mecânica. Vá lá! Nem te lembravas! Não, por acaso não. Quantas vezes tipo, estou a sonhar de noite a achar que me falta tipo uma cadeira? Tá vendo? Ainda tenho que estudar para o teste. Mas tipo, Oh meu Deus, eu consigo fazer. acontece-me pai 15 vezes por ano. Eu consigo, opa. Estou a dormir tipo em stress. Mas porque, à vontade, à vontade. tipo, tenho que ir à época especial, faltam uma semana e ainda não estudei nada, que não À acabou de vontade. passar, preciso desta nota. Tipo, não sei. Eu volto e meia, tipo. Também bate isso. Bate, aliás, bate É mais um até. trauma. Bate-me do trauma de quando eu estive na Alemanha, tipo, nas cadeiras em alemão, tipo, eu Yeah, tenho não percebo. questões, Se alguém se nos estiver a ver e estiverem ali pela época de Erasmus, tipo, escolham um país fácil. Sim, não. Não façam como complica, ele, que foi para a Alemanha. Eu não fiz Erasmus porque razões óbvias, não é? Não podia. Quer dizer, não queria, não querias. podia. Decisões de vida, é o que é. Exatamente, tirar esse tempo das corridas. Mas, imagina, eu acho que tu viste o Erasmus como uma experiência enriquecedora do ponto de vista académico. Não só académico, foi tipo pessoal também. Tu ires para um sítio onde pude desenvolver o meu alemão, tipo, pude expor-me a uma cultura diferente que tinha algum valor para a engenharia mecânica, ou seja... Eu estou a ver isso tudo como académico. O alemão foi para o académico. É pá, ok, Tipo, tá bem. para o percurso académico. Ok. Se bem que tu já tinhas contacto com o alemão antes de ir para lá, ou não? Não, quando entrei em engenharia mecânica decidi Pois. ter aulas em alemão, É. que a ótica era... Eu Trabalhar depois- para a Alemanha. Sim, exatamente, professor, e depois era Que é o acabei grande aqui. produtor. Exatamente. E Mas não te vês a fazer nada? assim, de repente, imagina, se não pudesse tocar em motos off-road, também não posso desenvolver produtos off-road, não é? Polispor entra aqui, pá. Por isso, Isso por acaso é uma boa pergunta. isso era uma Vamos coisa, contar que não podias. Que não, isso não- era uma coisa que eu me veria a fazer, mesmo depois das motas, porque eu sou uma pessoa que gosta de, Arranjar soluções. sim, de mexer e de inventar e de pensar nos produtos, por isso acho que seria. Mas se eu não pudesse fazer isso, não sei, eu sempre gostei da parte do design de produto e da parte dessa de produção e de resolver esse tipo de problemas, por isso Tu és um gajo muito criativo. podia ir por essa base, se bem que eu ainda tenho a minha ideia do que isso é, e de certeza que no mundo real não tem nada a ver, é tipo péssimo, mas enquanto eu tiver a minha ideia, eu acho que é por aí. Consegues sonhar com Já isso. consigo sonhar com isso. Da minha parte, assim, não sei se vocês sabem, só que assim, eu tenho um trabalho a tempo inteiro. Eu sou programador, depois sou preparador de suspensões, depois faço conteúdo para a Lava 7 e não só. Faço os cursos, eu faço demasiadas coisas. Eu, tipo, podcaster, eu se arranjasse mais umas horas, tipo, no dia, eu arranjava a maneira de as encher, por isso coisas não me faltam para fazer, mas gosto muito do que faço também, é desenvolver produtos. É muito nessa base também, é de desenvolver um produto que tenha uma finalidade e que sirva uma comunidade ou um grupo de pessoas
e que traga valor. E por acaso, para também dar um pequeno à parte no que faço como programador, ou seja, estou numa empresa em que desenvolvo um software para hospitais, e como eu tenho familiares que são médicos, enfermeiros e tudo mais, sinto uma grande motivação para contribuir para esse produto, porque sei que são profissionais de saúde que vão usar aquele produto, literalmente vão usar. A minha mãe usa aquele produto todos os dias. É particularmente motivador de saber que uma pessoa pode trabalhar num produto que tem valor ou que traz valor para alguém que nós gostamos e que nós apreciamos. Por isso, é um bocado por aí. E de resto, pronto, coisas para fazer também me faltam. Claramente. Eu às vezes até tenho que pôr um travão nisso, porque pá, não, já tens cenas que chegam. Tipo, aliás, no outro dia mandaste uma mensagem, mandaste uma ideia espetacular, tipo, foi bem pensado relativamente com o Brasil e tudo mais. E ele próprio já sabia, pois, mas talvez seja demasiadas coisas, já tens coisas que chegam de queimar. E eu, pois, de facto é. Mas a ver como é que as coisas correm. Claro, e o futuro nunca se sabe, não é? Também. Ou seja, se o negócio das suspensões começar a correr, ou seja, continuar a crescer, Sim. pode ser uma coisa que possa compensar ficares a tempo inteiro nisso e todas estas oportunidades e assim. Aliás, todos os negócios têm essa questão. Claro. Uma pessoa que cresce ou investe muito no início para conseguir chegar a um patamar em que é sustentável, do ponto de vista do negócio, em que é rentável o suficiente para que uma pessoa consiga viver disso, mas envolve esse investimento grande inicial. Uma pessoa vai com mais calma, sem pressa, pouco a pouco, até que o negócio seja sustentável a um ponto em que uma pessoa não tem que se preocupar com se consegue pagar as contas ao final do mês. Eu optei pela segunda opção. É uma coisa que ter um trabalho em tempo inteiro ajuda muito também a ter independência financeira sobre o que faço nas suspensões. Por isso é que ele diz mal a torto e a direito. É por isso que quando vocês me digam, eu preciso de uma preparação, eu digo, tipo, primeiro vai-te foder. Tipo, não, tu não vais ter uma preparação só porque tu queres. Tu vais ter uma preparação se fizer sentido para ti, que senão não. Porquê? Porque na realidade eu não preciso de cobrar nada a ninguém. Tipo, só quero fazer aquilo que realmente traz valor às pessoas. Se as pessoas tipo, querem uma coisa só por querer, opá, podem ir a outra pessoa. Eu não vou encher chouriços, nem vou tipo, fazer coisas só por fazer. Não é a minha maneira de estar na vida. Por isso, meus amigos, têm que lidar com isso. É o que é. Vamos aqui só mais uma pergunta antes de irmos para o nosso novo feature. Não sei se vai ser novo feature, porque tu não tens... Ok, ele neste episódio... Não escapar. Né? Ele, neste episódio vamos passar ao lado da cena da Tech Tip e das Riding Tips, porque tivemos a questão da chamada com o Palpers. Ok, tudo bem. Eu vou dar de barato. Vou arranjar as chamadas todas as semanas. Mas tu perguntaste, e tal, o pessoal tem que saber se o pessoal quer. Se tiveres visto os comentários... Mas ninguém me deu uma ideia, por isso... Não, isso aí tens de ser tu a pensar. Não, ninguém me deu uma ideia. E é relacionado com isso, esta pergunta, porque muitas pessoas perguntam o que fazer em termos de treino e o que levar como hidratação, o que fazer para recuperar e assim. Assim, eu gosto de dar a minha opinião em coisas que estou completamente à vontade, não é? E nessa parte do treino não estou completamente à vontade, até porque eu tenho o meu treinador, o Tiago Caetano, que me faz os treinos, por isso eu basicamente faço o que ele me diz. Claro que já sei algumas coisas, já tenho alguma ideia, mas mesmo assim ainda confio plenamente no que ele me diz, porque por um lado é mais uma paz, ou seja... menos uma cena que tens de preocupar. Exatamente, é difícil tu ir ao ginásio e saberes o que fazer. E pensares num treino on the spot. Mil mais, tipo... Ou seja, o meu respeito está through the roof para o Ryan Dungey, que teve anos... a fazer os seus... Sim. E ele até entrar na KTM, acho eu, ou seja, só quando o Ryan Villapoto saiu do Alden Baker é que ele teve o primeiro treinador. Ou seja, primeiro treinador, claro, de certeza que ele se guiava por pessoas e assim, mas era ele que fazia focado para a moto. E era ele que fazia os treinos dele, tipo físicos, ou seja, hoje vou chegar ao ginásio, vou fazer 20 minutos de remo, de aquecimento, depois vou fazer sprints de remo, porque, tipo, ou seja, não consigo fazer isso. Às vezes nem sequer sabes escolher a roupa interior. Exatamente. Eu sou daquelas pessoas, tipo, vê uma emenda de um restaurante e se tiver, tipo, 20 pratos eu fico chateado. Eu gosto que tenha, tipo, 3, que assim... É verdade. A cena do Steve Jobs, ele não era assim tão verdade. estúpido, só uma roupa, assim... Zero estúpido. É, tipo, não perdes tempo nessa cena e já tens tantas coisas com que te preocupar, quanto mais coisas conseguires simplificar a tua vida, melhor. É verdade. Por isso, essas dicas de treino, eu não sou a melhor pessoa. O Tiago é uma pessoa acessível, podem falar com ele. E quem sabe até, se quiserem realmente levar a cena a sério, podem combinar com ele e ele faz-vos um plano de treinos. Não deverá ser algo
hipercar, também não sei se ele está aberto a isto para pessoas Fazemos o externas ou não. seguinte, o Diogo vai pôr na descrição o link do Instagram dele e depois vocês Exatamente, falam, entram em contato com ele. E ele, melhor que ninguém, muitas vezes eu fico a duvidar do treino, porque é que eu estou a fazer isto, mas depois não sei se Depois o no final do treino, tipo, agora já sei não, porque é que e se não foi. só, não sei se é o algoritmo também que sabe do Instagram, mas depois aparece um vídeo de uma coisa que não esteja relacionada, ou seja, com nada de motas, mas tipo alguém a fazer o mesmo exercício, a dizer que é bom para a estabilidade das pernas, ou é bom para este músculo que está aqui, que é responsável por não sei o quê. Afinal, ele assim não é assim tão burro. Portanto, em relação ao treino, não sou a melhor pessoa. Acho que o que eu vi uma vez foi: se tens em nível de força, se tens força para levantar a vez uma moto, tens força que chega. Agora só precisas de ter força durante 100 vezes, de levantar a moto 100 vezes. Pronto, aqui no nosso desporto é muito mais a resistência muscular do que provavelmente a força absoluta. Em relação à nutrição, também posso não ser a melhor pessoa, ando a descobrir. Agora o meu truque é pôr tudo dentro da água, porque sentia que com os gels, como já disse, nunca consegui, nunca sabia bem o tempo certo de os tomar. Deveria ser 2 por hora, mas às vezes acontece e falhas um, falhas outro. Acho que com a água, pondo os carboidratos e os eletrólitos na água, vais tendo uma ingestão mais prolongada, ou seja, não tens aquele boost de carbs na barriga. E eu sou uma pessoa que não lida muito bem com comida e exercício físico. Por exemplo, eu se tiver que ir correr não posso comer nada nas 3 horas antes, yeah. senão... Mas há pessoal que come e tipo, vai treinar na boa. Mas eu sou como tu também. Eu não sou uma pessoa muito boa, principalmente com as oscilações, e tenho um bocado de stress agora, principalmente no Brasil, que as provas começam muito cedo. Vamos deitar tarde, porque o prólogo é sempre, acaba tarde, tens ali tipo 5 horas de sono ou 6, por isso queres alargar o máximo as horas de sono, já comes um bocado em cima da prova, e vou o início da prova um bocado a sofrer, e depois como tipo, só tenho tudo na água, já estou a ingerir carboidratos sempre que bebo água, então ali o início da prova é ali um bocado complexo, por isso posso também não ser bem a pessoa certa, mas a regra geral pode ser 90 gramas de hidratos de carbono por hora, para tipo uma prova de 3 horas, podem ir mais ou menos por esse baseline, que é mais ou menos o que eu me guio, e vejam se o corpo aguenta ou não. Se aguentar, podem pôr mais, porque quanto mais hidratos de carbono melhor, mais energia. Se não aguentar, põem um bocadinho menos e podem alternar com os géis e assim. O que é que significa o corpo não aguentar? Ou seja, dar-te diarreia, volta à barriga. Ou seja, vão descobrir logo. Logo. Mas é isso, é problemas intestinais. Ok. É isso que eles dizem. Ou seja, também se treina isso. Ainda não sei bem como é que se treina, mas os ciclistas... Levas muito papel higiênico contigo. Sim, imagina, deve-se treinar em progressivos, em casa ou assim, não sei bem como é. Tenho que investigar um bocadinho mais isso, porque já tem ciclistas a consumir tipo 160 gramas de hidratos de carbono por hora. E tipo, é um absurdo. Imagina, um gel dos bons tem tipo 45 gramas. Ixi. Por isso imagina um gel a cada 15 minutos. Durante 5 horas de prova. Ixi. Mas é assim que depois tens energia, porque senão se deixares de ter os hidratos de carbono passas à gordura, mas é tão pior o processo. E às vezes nem é a gordura, às vezes também é o músculo. Sim, mas isso ao músculo, imagina. Pronto, se for o Romaniacs e se for o Lagares este ano, pronto, não convém fazer isso no primeiro dia, mas numa prova de um dia, tipo, se for o que for, depois resolves, né? E assim faz uma francesinha, está feito. O problema é tipo, na altura tens o bonk e aí depois é muito difícil de recuperar. E foi isso que notei, principalmente quando comecei a pôr as coisas na água, que os meus níveis de energia estavam muito mais... Conseguias ser mais consistente a tua Conseguia ser muito mais consistente, ou seja, o início estava igual, mas depois não tinha uma quebra tão grande, conseguia aguentar muito mais. E eu também sinto que sou isso, principalmente nos treinos de ginásio, vejo muito no Supercross a discussão entre o fast twitch e o slow twitch. Sim. Eu sou muito slow twitch, ou seja, se eu começar um exercício no ginásio, a primeira ronda, sofro muito mais do que nas seguintes, ou seja, demoro um bocadinho a aquecer e depois sinto muito melhor. O que tem sido um problema no Brasil, porque as provas no Brasil têm tido logo tipo spau, logo no início. Começar de estalo. Sim, começar de estalo, e eu estou mais todo esse problema de deitar tarde, então não consigo aquecer muito bem, e depois lá o arranque é sempre num sítio diferente, tens que ir 1 hora antes, então tenho que gerir um bocado melhor essa parte. Aqui em Portugal tem as coisas mais controladas, porque já sei mais ou menos as horas de arranque, tenho um bocadinho mais de tempo, posso aquecer melhor, mas lá tenho tido esse stress. Dores que nós, comuns mortais, nunca vamos saber.
Não. Podem ter a mesma, não é? Se não aqueceres cá em Portugal, também te vais ter o mesmo stress. Sim, não, estou a dizer de ir viajar para o Brasil para fazer corridas. Tipo, Não, pá, nunca se sabe. Agora, vamos introduzir, não vamos introduzir, é lá, nós vamos fazer desta vez porque nós de facto achamos que fazia sentido. Eu também, entretanto, lembrei-me de uma coisa que podia ser particularmente, nem que seja entre nós. E vamos fazer o seguinte: há várias perguntas que nós temos-nos apercebido que vocês repetem e que muitas das vezes são perguntas muito simples ou muito. Opá, que às vezes nós não temos uma resposta tipo, elaborada o suficiente para nós de facto introduzirmos. Contudo, porém, não obstante, há vários temas aqui que são respostas sim e não curtas. E por isso, para tornar interessante para o Diogo dele limpar o maior número de perguntas que vocês têm relacionadas com essas coisas e para ele ficar motivado com isso, vamos fazer o seguinte: em 5 minutos, acho que 5 minutos é muito. É, mas 3 minutos. O que devia ser, imagina, eu ponho os 3, mas era mãos a mais, porque devíamos, ou seja, Então- devia ser só 10 segundos por resposta, estás a ver? Tens aí aquela aplicação do Tabata? Tipo, Não, não eu tenho. acho que tem. Mas eu preciso desse telemóvel. Pois, eu sei. Mas já vamos. Um Então, minuto, já controlas. voltamos. Estás pronto? 1, 2, começou. Achas que as motas de 4 tempos têm vantagens no Super Enduro? Para mim, não. Porquê? Porque, ou seja, sinto-me mais. Acho que o 2 tempos é mais fácil no mais difícil. Ok, Se bem que o novo Super Enduro, se calhar 4 tempos pode ser uma opção. ok. Qual a prova que mais gostaste de fazer e porquê? Bloqueou, não é? Ainda não vais fazer muitos burpees. Ou seja, de sempre. Pá, Gostei do Extreme Lagares que 2018, por aí, que andamos nas Serras do Porto, teve parte noturna, teve Ok. o Lagares todo, teve tudo. Ok. Qual a postura melhor na moto e dicas para uma melhor gestão de energia e força? Melhor postura na moto? Vejam os vídeos do Ryan Hughes, do AJ Cantanzaro. Essa é a postura ideal na moto. Se bem que no hard enduro e no monte é mais difícil, porque tem mais imprevisibilidade, mas quase tudo se aplica. Ok. Qual a parte da manutenção da moto que mais afeta o teu desempenho em prova? É pneu e mousse, de longe. Estavas à espera do Hertzberg não estar no Campeonato do Mundo? Não estava à espera no formato que está agora, mas era o que eu gostaria que ele não estivesse, porque gostava de um formato mais unificado. Ok. Quais os melhores pousapés, na vossa opinião? Na tua opinião? Eu sou... Também só experimentei os S3, por isso são mais baixos e mais atrás. E gostaste? Não é para toda a gente, não é para todas as modalidades. Acho que para enduro normal prefiro os normais, mas gosto para o que faço. Ok. Vamos a metade. Bons pneus para a frente, para piso escorregadio. A Police Tires lançou agora um pneu Extreme para a frente. Ainda não experimentei, mas provavelmente vai ser o pneu que eu vou usar em Lagares. Vou experimentá-lo para a semana, mas tem a borracha mais mole, por isso acho que vai ser o pneu ideal. Ok. Qual a peça suplente indispensável que mais levas para uma corrida? Manetes, basicamente. Agora já não. Levo sempre, porque nunca se sabe, não é? Também é verdade. Mas levo manetes e o pontinha de travão. O que mais aprendeste comigo? A ser alemão. Regras, rígido. Não O que é que eu aprendi já estou com- mais. Exato. O que é que eu aprendi contigo? Ao Relaxar um contrário. kit, relaxar um kit. Qual foi o arranjo mais MacGyver que alguma vez tiveste que fazer em prova? Por acaso nunca tive que fazer assim nada de muito. Não precisa ser necessariamente só para ti. Acho que nos 6 dias tiveste aí algumas peripécias. Ah, sim, nos 6 dias, mas não foi muito MacGyver. Tive problemas em tentar arranjar, ou seja, os raios e assim, tive problemas, mas nunca tive que inventar grande coisa. Ok. Proteção de radiador atrapalha mais do que ajuda? Não estou a ver porque Sempre é que bom. atrapalha. Ok. Quanto mais proteção, melhor. É mais peso, mas Sim. O canalizar antes de comprar uma moto usada. Tu não fazes muito isso. não, até faço analisar folgas, os discos, a cremalheira, tipo, quando vendia as motas, acabou agora. Mas podemos continuar Estamos nesta, contentes, estamos lançados. Uh, uh, quando vendia as motas, o pessoal perguntava-me da cremalheira de origem, porque era assim que eles viam as horas e assim, mas acho difícil. Numa moto a 2 tempos, principalmente, é ver o estado geral da moto, ver folgas, principalmente da Escora. Escora, bielas. Sim, se forem tipo Peixoto, pedem para tirar o escape, vejam o pistão. Não foste tu que mandaste tirar a colaça a uma moto? E o mano não quis? E tu não não. quiseste ir lá vê-la? Não. Lembro-me que tinhas dito, que alguém tinha dito que a moto tinha um pistão novo e tu então eu vou aí, mas tenho que tirar a colaça. Se for verdade, eu fico com a moto. Já não lembro. Fui eu. Lembro-me de tu me contares algo assim desse género.
Era algo que tu farias, tu estava-te a ver a fazer isso ou não? Talvez. Por isso, Entretanto, deixei de ser tão alemão. se conseguirem tirar os cabos, vejam o pistão, ver os discos, ver as peças normais. Claro que é sempre fácil esconder as coisas, experimentar a moto, ver se a moto Claro. tem as mudanças todas, se a embreagem patina, se não. As coisas normais, é assim, é sempre um risco, mas analisando bem uma moto consegue-se ver muitas coisas, parafusos diferentes também, ou seja, se a moto Isso diz tiver... muito do utilizador. Claro, se a moto tiver muitos parafusos diferentes, ou seja, parafusos diferentes no mesmo sítio, É porque parafusos é um sem gajo seus que de origem, é uma pessoa que já não quer muito saber, desenrasca yeah. e não quer muito saber, exatamente. Tá bem. PDS ou bielas? Será que tem mesma vantagem que PDS? Porque só a KTM usa. Porque é que só a KTM usa? Não sei. Esta deve ser uma coisa mais histórica até. Eles- Acho que sim, e eles Eles nas depois- motas de motocross até já abdicaram porque Sim. toda a gente dizia que nos UPs não funcionava. O PDS tem a desvantagem de ter um amortecedor muito mais complexo. Sim. E, E mais limitado. Pronto. e as bielas têm a vantagem de desmultiplicar um bocado A coça. a coça que o amortecedor tem, por isso, porque é que só a KTM usa? Ninguém sabe. Eles tendo 3 marcas e as outras usarem bielas, para eles está resolvido. Tipo, eles conseguem manter a KTM com as bielas e as outras usam a KTM com PDS e as outras usam bielas e toda a gente fica a ganhar. Compensa passar por 125 para evoluir mais rápido? Nunca andei de 125, o Peixoto também não. É um bocado. Percebo a ideia, porque 125 tens que ser muito mais agressivo do que numa moto normal, tens que aprender Tens de ser eficiente. carry não é? the momentum e Yeah. tudo, por isso pode ser. Mas nós eventualmente vamos ter que fazer de 125 Sim. ou de 2,5 para ver como é que nos chafamos. Será que há tempos assim tão mau para Extreme? Ou bem preparada é competitiva? Assim, o Tony Boo anda de 4 tempos, não é? Por isso, Ok, não lhe falo de tração. É verdade. É aqui, mas... vamos ver com o Johnny Walker. Exato. Verdade. A diferença maior da moto do Brasil para a europeia? Derivada de combustível, o que mais te custou? Sim, as motas são um bocado diferentes por causa dessa. Mas isso até é o mapa. Como não sei se já disse aqui ou não, a KTM notei bastante diferença. A Gasgas não, a Gasgas por acaso lá está bastante boa. O mapa que eles fizeram está bom, a moto reage bem, parece uma moto europeia. Em termos de comparação, não consigo comparar bem, porque cá tenho uma moto diferente. Tenho o modelo 2023, lá estou com o modelo 2024. Por isso, notei que a KTM tinha algumas falhas. A Gasgas tem-se portado 5 estrelas, apesar de ser uma moto que eu não estou habituado e estou um bocado à luta com ela. Não é por ser a moto brasileira ou não é pelo combustível. Como foi? Como foi o passeio este sábado que passou em Boticas? Assim. Mas é um passeio bonito. Agora, está demasiado frio para eu andar de moto. Não consigo. Dei o meu máximo, mas Não foi isso que tu me disseste. foi o pior dia da minha vida. Mas pelo frio, o passeio até estava fixe. Tanto é que eu tentei desistir. Ou seja, houve lá uma parte que eu disse, abdiquei, vou-me embora. Peguei no telefone para ir ao Google Maps, porque eu também não sabia como ir embora, não é? Só que estava a chover, estás a ver quando as gotas caem, tipo, já nem consegui usar o Google Maps também. E manda-te para outro sítio. Não, é tipo, olha, não deu, tipo, não conseguia secar o telefone, nada estava seco, e abdiquei e tive que fazer o resto do percurso. Isso é muito bom. Não foi? Foi, para mim foi top. Não, Saber fui isso, então. Em cima térmica- de toda a gente que está a ouvir. Térmica, camisola, casaco, impermeável, luvas de borracha e nem assim me safei. Ai. O que dirias a alguém que queria fazer pela primeira vez uma prova de extreme? Preparem-se. Para sofrer, sim. Sim, ou seja, tenham pouca pressão atrás, quer seja Musso ou Lucioli. Camaradar vai ser um risco. Levem água suficiente. E vão sem, Alimento. qualquer tipo de expectativa. Vão Sim, lá não para sejam curtir. estúpidos. Yeah, Se é a primeira prova, vão na classe mais fácil yeah. e tentem se divertir. Não é tentem-se, divirtam-se. O resto é lucro. Tentem Sim. não atirar a moto muito, Exatamente. porque depois segunda-feira tem que olhar para ela. Exatamente. Ou pagá-lo. Gostaste de andar a competir no Brasil? O que achaste do nível das provas? Sim, eu gosto de ir ao Brasil, apesar de
o nível das provas é bom. Não é um formato que eu esteja habituado. Lá é um formato de uma volta longa, prova em linha com GPS, se bem que assim, não posso dizer que não era preciso GPS, porque visto que em Claramente. 4 provas perdi-me em 2, por isso é preciso GPS. Mas o formato de prova é bom. Eles têm 4 classes. Nesta última prova até tiveram 5 classes, com uma classe feminina. E o... é estranho porque lá o tipo de terreno é diferente e o tipo de dificuldades são diferentes. É algo que eu não estou muito habituado em termos de inclinação e terra muito descompensado, off-camber, com terra solta, e algo que eu ainda não ando muito bem. Tenho que evoluir nisso, principalmente para as provas mais internacionais. Cá em Portugal não temos disso, principalmente nas provas, mas lá fora tem, então é algo que eu tenho que melhorar. O Brasil tem-me ajudado um bocadinho. Ter uma moto que ainda é meio estranha, um bocado, não tem ajudado, mas tenho melhorado muito. Desta última vez consegui ir um bocadinho antes e pôr a moto 1000 vezes melhor. Ainda não está a 100%, mas já sinto que consigo conversar com ela. Faltam umas molas para o teu Sim. peso, não é? Principalmente atrás, acho que uma mola vai ajudar e tentar alongar um bocadinho mais a moto, ou seja, pôr se calhar mais um L de corrente, Ok. para tentar pôr a roda o máximo para trás possível, porque lá tenho muita dificuldade em que a moto, como é inclinado, e já me tinham dito que as motas de 2024 são assim, têm muita tendência a fazer cavalo nas subidas. Um morninho para os sacas. Oh. Então é algo que eu tenho sofrido, não é algo que eu sinta muito nesta moto de cá, mas lá sim. Por isso, se calhar uma mola para o meu peso vai ajudar, vai levantar um bocadinho mais a traseira. Podia apertar a mola que está de origem, é o que eu tenho feito, mas depois também chega, não e depois o compliance nos leva small muita bumps, coça. ou seja, preciso muito mais energia para vencer aquele início de A pré-carga. curso. Por isso, eu acho que uma mola me vai ajudar muito nesse aspecto. Por outro lado, é o que nós já discutimos, a filosofia da moto. É uma moto, nota-se que é uma moto muito mais estável, mas depois também a estabilidade é o contrário da agilidade, não é? E quando Exatamente. eu queria, e esta moto é muito ágil, aquela é muito estável, então tenho que arranjar ali o meio termo para pôr o mais ágil possível. Pronto, acho que tens mais algum tópico que queiras abordar? Não, acho que também está já deu tudo. um bom episódio. Vamos... Coisas novas. Exatamente. E a ver como corre o Lagares. Espero que corra tudo bem, que as previsões meteorológicas mudem um bocadinho e que seja uma grande prova. E eu vou ter que fazer 12 burpees. E agradecer ao Paulo, e temos que arranjem um exercício, porque 12 burpees não é nada, né? Agradecer ao Paulo ser o nosso primeiro convidado telefónico, e Acho que correu bastante bem. correu bastante bem. Tivemos aqui uma parte que nós, como amigos dele, ele já me tinha contado isto, mas há muitas pessoas que não sabem, e quanto mais se conseguir difundir isto, que não é má vontade dele, as coisas têm sempre uma razão por trás. Claro. E é sempre bom as pessoas saberem que a vontade de fazer uma prova épica estava lá, mas as coisas não concluíram. Mas mesmo assim tem tudo para correr bem. A ver que tal vai ser. É isso. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Continuem a chatear nas mensagens ao Diogo por causa das Tech Tips. Não vacilem. Por mim, não vacilem, por favor. E de resto, muito obrigado. 14º episódio feito com novidades, sempre a melhorar para vocês. Agradecemos a vossa paciência e os vossos comentários. Não, por favor, deixem os vossos comentários todos no YouTube, depois também nas redes sociais. Ajuda imenso e vemos no próximo episódio. Até logo!